Bom dia, irmãos, na paz do Senhor. Eu sou Heloísa, diaconisa da Igreja de Nova Vida de Porto da Pedra. E estou aqui nesta manhã para falarmos sobre a nossa EBO, né, a nossa Escola Bíblica Online. E é a primeira vez que eu estou participando desse trabalho, tá? Eu espero que os irmãos tenham paciência comigo. Eu vou começar a falar sobre a palavra de Deus e a gente vai aprender juntos. Gostaria que os irmãos pegassem a palavra, tá? Acompanhassem conosco, tá? Porque nós estamos aqui para aprendermos juntos. E então vamos fazer uma oração agora neste momento. Senhor, no nome soberano de Jesus Cristo, nós te louvamos por esta manhã, te louvamos por este dia. Te pedimos, ó Pai, que você venha abençoar a nossa escola bíblica online. Pai, vem falar conosco, trabalhe em nós. Senhor, neste momento, eu me coloco como instrumento teu, que você venha me usar conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. O que nós queremos aqui é deixar firme e garantido, Senhor, que a tua vinda é certa, que temos que nos preparar. Por isso, ó Deus, prepara os nossos corações para recebermos a tua palavra, que seja uma terra fértil, Senhor, e que você possa, Senhor, trabalhar em cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, nós desde já te agradecemos pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar sobre um tema muito maravilhoso. É um tema que fala sobre a vinda do Senhor. Exatamente um tema que a gente espera. Os filhos de Deus, os salvos do Senhor, esperam a vinda do Senhor. Então, mas é um tema assim muito abrangente, sabe? E nós vamos começar a colocar como título, eu separei a nossa aula em 2 títulos, tá? O primeiro título é A Vinda do Senhor é Certa e Repentina. E o segundo, a segunda parte, é Conselhos Finais. Foi colocado dessa forma para que a gente possa separar uma informação da outra, tá? Para que não, assim a gente consiga trazer da melhor maneira como que poderá acontecer essa vinda. Então, nós vamos ler agora em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3, que diz assim. O título é A Vinda do Senhor é Certa e Repentina. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentinamente destruição, como vêm as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Esse texto fala em Tessalonicenses como poderá acontecer a vinda do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que nós não sabemos o tempo e a hora. Então, eu preparei assim alguns tópicos para a gente se guiar, para a gente estar preparado para receber essa vinda, receber a pessoa do Senhor. E eu preparei os tópicos baseados num texto assim. A igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com uma atitude de expectativa, vigilância, coragem militante e confiança. É bem assim mesmo que a gente tem que estar se preparando para a vinda do Senhor. Atitude de expectativa que a igreja tem que ter. Expectativa está muito voltada à esperança. Nosso coração, ele tem que estar esperando essa vinda, almejando, com muita alegria. Então, o que eu aprendo? Ele virá em tempo desconhecido pela igreja. Eu aprendi isso. Em Mateus 24, 36, a gente vai ler aqui, ó. Mateus 24, 36 diz assim, mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, nós entendemos que ninguém sabe o dia e a hora, o tempo exato que isso acontecerá. Então,
o Senhor nos aconselha para que, em Atos 1, 7, ele nos orienta dessa forma. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que o Senhor Jesus nos orienta é que a gente não deve ficar preocupada com os tempos e a hora. Nós temos que ficar tempos e épocas, nós temos que ficar preocupados fazermos a vontade do Senhor, que diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que temos que pregar o evangelho do nosso Senhor até que Ele venha. Assim nós temos que viver. Outra informação que nós temos para nós estarmos ligados com o Senhor, que a segunda vinda de Cristo será repentina e inesperada. O que isso apresenta? Vamos ver em Lucas 12, 39 e 40. O que isso quer dizer? Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse que a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. O que ele está querendo dizer? E no 40 ele fala assim: estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. O que ele está querendo nos ensinar? Nós temos que estar esperando a vinda do Senhor e preparados. Nós temos que ter o nosso coração preparados para receber a pessoa do nosso Deus. Temos que estar em contato com o Senhor em todo o tempo. Vamos observar umas coisas que a irmã Vanessa falou na semana passada, falou sobre santidade, sobre santificação, o tempo que o povo tinha que estar buscando e observando o Senhor lá em Tessalônica, que diz que eles estavam desanimados até, porque ficavam preocupados com a morte dos seus queridos que morreram em Jesus. Então, o Senhor deixa claro para nós que nós temos que estar preparados, resguardando em todo o tempo a palavra de Deus. Irmãos, não deixa para amanhã um problema que você pode resolver hoje. Se você tiver que perdoar, perdoa. Não fica acumulando situações que você pode resolver, porque você tem que estar preparado, porque o dia do Senhor vem repentinamente, inesperadamente. Significa o quê? Que ele pode vir e você não está pronto. Então, ele aconselha que a segunda vinda do Senhor será repentina e inesperada. Outro conselho que nós recebemos, que a segunda vinda de Cristo virá em tempo de aparente paz e segurança no mundo. Vejam, nós temos que entender que o nosso mundo tem mudado de uma forma assim, assustadora. Nós estamos agora convivendo com uma pandemia, tá? Não sabemos como que isso vai terminar, mas esse é o nosso momento. Mas a palavra de Deus afirma que o dia do Senhor virá num tempo de aparência de paz e segurança no mundo, como se tudo estivesse muito bom. E a gente vai ver isso em Lucas 17. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu todos. Parecia um sentimento de paz, uma sensação de paz. Talvez seja assim um momento em que os governos estarão em paz, talvez seja um movimento assim. Mas nós não temos que ficar apenas ligados no que está acontecendo em nossa volta. A nossa maior preocupação é estarmos prontos, é não deixar
se envolver com situações, não ficar presos em situações, é procurar viver uma vida de santificação diante da pessoa do Senhor Jesus, porque nós sabemos que Ele é santo. Assim que a gente tem que começar a vivenciar a vinda do Senhor, viver nesse tipo de expectativa. A igreja tem que estar pronta para o Senhor, porque Ele virá. Outra coisa que eu aprendo nessa palavra, que a segunda vinda de Cristo será inescapável. Ninguém vai poder fugir deste momento. Todos passarão por esse momento. A segunda vinda de Cristo, Ele virá não mais como o Cristo Salvador. O Senhor virá como juiz. É um momento decisivo, não só para a igreja, mas para aqueles que não conhecem ao Senhor. Então, é muito importante para a igreja de Jesus, ela estar pronta. Ela não está presa a situações e a circunstâncias que não deixam que ela chegue na presença do Senhor, que a afaste do Senhor. Nós vimos lá em Atos 1:7 que recebereis o Espírito Santo para nos ajustar em todas as coisas, para nos ensinar, para nos consolar, para nos exortar. Nós temos já a presença do Espírito Santo para tudo isso acontecer e a gente está pronto. A igreja tem que estar atenta. Vamos agora ao segundo tópico. Eu quero ler, antes de ir para o segundo tópico, eu quero ler o Isaías 13:8, que fala assim. É sobre a segunda vinda também, que é inescapável. Isaías 13:8. Ficarão apavorados, angustiados, e dores tomarão conta deles. E se contorcerão qual mulher que está dando à luz. Olharão espantados uns para os outros, com os rostos da cor do fogo. A palavra de Isaías está falando sobre a situação que vai se encontrar muitos ou alguns que não conhecem ao Senhor, que não têm experiência com o Senhor, que foram pegos de surpresa. Por isso que a palavra de Deus diz que é inescapável, mas é repentina e inesperada. E nós vamos ler também Apocalipse 6:12. Em Apocalipse 6:12, ele fala assim: vi quando o Cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro, como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha, como sangue. Então você percebe que vai acontecer alguma coisa inesperada, inimaginável. Nada no nosso comum. Então é muito sério o que vai acontecer nesse período. E ele fala mais. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos no seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira dele, e quem poderá subsistir? Vocês entendam que vai ser um momento da vinda do Senhor, como diz a palavra, o dia do Senhor. E no dia do Senhor, os crentes, os filhos de Deus, serão levados. E como a irmã Vanessa falou de maneira maravilhosa, primeiro vão os mortos, que ressuscitarão, e depois vão os filhos de Deus, que serão feitos corpos transformados para o Senhor. Mas para aquele que não conheceu o Senhor, que não deu crédito para o joio que ficou no meio do trigo da igreja e nunca quis realmente se converter, a esses é um momento de terror.
É um momento de espanto. Então, nós vamos falar agora sobre a vigilância. Vamos conversar sobre vigilância, que é muito importante. O crente, o Filho de Deus, está em vigília em todo o tempo. Os versículos 4 e 5 de 1 Tessalonicenses falam sobre a vigilância. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia se os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Então, nós vimos aqui que Paulo, através da sua carta, fala para os tessalonicenses que eles não são filhos das trevas, mas sim filhos da luz. Que eles estão caminhando e se preparando para aquele dia. Então, em Tessalonicenses, no versículo 4... No capítulo 4, no versículo 9, fala de algo muito importante que eu quero, assim, compartilhar com os irmãos, que a irmã Vanessa falou, mas eu quero compartilhar para vocês entenderem por que Paulo dizia para os tessalonicenses que mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Veja aqui no versículo 9, fala assim: quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Vejam, irmãos, porém, irmãos, exortamos vocês aqui, progridam cada vez mais. Nós vemos aqui a vivência dos tessalônicos com um amor fraternal, um amor entre irmãos, um amor que é desejado para a igreja de Cristo. Então, nós sabemos que essa vigilância também é importante. E ele fala para que a gente vigie. Existem momentos de tribulação, existem momentos de irritabilidade entre um e outro, mas que a gente não pode deixar prosseguir isso de forma alguma, irmãos. Nós temos que, em todo tempo, perdoar e ser perdoado. Nós temos que entender que nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Nós também temos que entender que nós somos pecadores perdoados e contamos também com a graça. A palavra de Deus fala que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós temos já dentro do nosso coração a pessoa do Espírito Santo para nos instruir em todo o tempo. Então Paulo, quando fala assim: mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Então, Paulo deixa claro para a igreja de Deus que ele tem que prosseguir. Por isso que no capítulo 4, ele fala assim: porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais, prossigam nesse tipo de atitude, vigiem todo o tempo. Pela manhã comece vigiando, ora ao Senhor para te ensinar a vigiar, porque vai ser repentina, vai ser uma vinda inesperada, mas o Filho de Deus, ele tem que se manter firme. Também tem a passagem das 10 virgens, que fala: 5 prudentes e 5 loucas. A tua botija tem que estar cheia. Você tem que esperar esse noivo amado. Então, a vigilância, ela é muito importante. Sabe? Vigia na sua mente, no seu coração. Vigia em todo tempo. Seja amável, seja carinhoso. Sabe? Existem atitudes nossas que só nos faz progredir. E essa vigilância é extremamente importante. A vigilância é importante, ela tem que ser constante, irmãos. Ela não pode parar. Se hoje você avançou um passo, amanhã você avança outro passo. Não pode parar. Então, vamos lá. Em 1 Tessalonicenses 5:6 diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios.
Ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Então, ele fala que a gente não pode relaxar na espiritualidade. Nós não podemos, nós temos que estar sempre em vigilância, sempre em comunhão com o Espírito Santo, sempre em santidade. Nós sabemos que existem momentos de dificuldade, momentos de luta, mas não podemos baixar a guarda, porque nós estamos esperando o noivo. Então, tem um tópico que eu entendi assim: a sobriedade é o oposto da embriaguez. A sobriedade, ela traz calma, firmeza e raciocínio. Você tem que ser racional, você tem que ser prudente. Então, tudo isso faz parte da vigilância. Outro tópico que eu achei muito importante: a atitude do crente, ela tem que ter uma coragem militante. Devemos aguardar a vinda de Cristo como soldados militantes e não espectadores passivos. Temos que nos posicionar. Temos que saber que nós estamos defendendo uma causa santa. Sabe? Aquele que mente não mente mais. Aquele que rouba não rouba mais. Nós temos que ter um posicionamento de integridade diante da sociedade. A sociedade precisa entender que houve uma mudança na nossa vida, uma mudança radical. Nós agora desejamos ter a presença do Senhor na nossa vida. Então, é importante que nós tenhamos um posicionamento diante da igreja de Jesus e diante do povo lá fora. Eles precisam conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Vamos ler aqui em Atos rapidinho. Atos 10, 1 fala assim: e, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disse: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então, eles ficaram como que se distraídos, olhando, sabe? Meio assim, atônitos, sem saber para que direção tomar. E o anjo chegou para eles: por que vocês estão olhando para o céu? Ele vai voltar, vamos dar prosseguimento à vida, vamos nos posicionar, vamos estar firmes, vamos prosseguir em conhecer o Senhor. Temos que ter um posicionamento diante do Senhor. Devemos também aguardar a vinda de Cristo, protegendo o nosso coração e a nossa mente. Vamos ver aqui no versículo em Tessalonicenses 8, 5, 8, que diz assim, ó: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Vejam, irmãos, como que o nosso coração tem que estar protegido, guardado e resguardado. O pensamento e sentimento deve estar debaixo da proteção divina. No versículo 9, fala assim, ó: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, no versículo 8, vamos voltar aqui. Devemos aguardar a vinda de Cristo, protegendo o nosso coração e mente. Versículo 8 fala assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. A couraça da fé, ela fica aqui, ó, protegendo o nosso corpo. Nós temos que estar revestidos da couraça da fé, porque através da fé é que nós esperamos o Senhor, e do amor, que nós já falamos aqui no capítulo 4, o quanto que havia de amor fraternal em Tessalônica através dos irmãos. E fala também do capacete da esperança da salvação. Os nossos pensamentos, as nossas mentes têm que estar resguardados com a esperança da salvação. Tem que haver esse resguardo. A igreja de Jesus tem que estar resguardada. Em Colossenses 1,
De 1 a 3, ele fala assim... Não, desculpa, Colossenses 3... Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós temos que estar ligados nas coisas do alto, daquilo que vem lá do alto. Devemos aguardar a vinda de Cristo, revestindo-nos de 3 virtudes cardeais: a fé, o amor e a esperança. Nós temos que guardar isso dentro do nosso coração, estarmos em vigilância em todo o tempo. E nós também temos que ter uma atitude sólida de confiança. Confiança porque fomos chamados, confiança porque nós recebemos a eleição divina do nosso Deus. Vamos ler aqui em Tessalonicenses 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos isso como patente. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ele ressuscitou no 3º dia para nos salvar. E isso nós temos como confiança no nosso coração. Isso foi dado pelo Senhor. Nós alcançamos a redenção através da cruz do Senhor. Então vamos ler assim, ó. A comunhão eterna, que também é uma confiança sólida que nós temos que ter. Com essa morte de cruz, irmãos, nós fomos livrados da ira divina. Porque, como eu falei anteriormente, irmãos, vai ser momento de muita alegria, mas também vai ser momento de muita tristeza. E nós sabemos disso. Então, nós fomos libertos da ira divina do Senhor e também nós tivemos a apropriação dos resultados da obra da cruz. Nós recebemos através da obra da cruz, sabe? Nós fomos resgatados, nós recebemos essa redenção e nós podemos alcançar a vinda do Senhor e estar esperando a vinda do Senhor. Isso para a gente é uma bênção, é muito importante para nós, porque nós estamos aqui anunciando e proclamando o Evangelho, para que muitos se convertam e alcancem a pessoa de Jesus. E nós estamos também aguardando o nosso Deus. E nós vamos falar agora sobre a comunhão eterna. Nos versículos 10 e 11 fala sobre isso. Em 1 Tessalonicenses 5, 10 e 11 fala assim, vou ler o 9, porque aí vai dar continuidade. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Então, nós recebemos essa convicção, sabe? Tanto os vivos que estamos agora, para que nós possamos vigiar até o Senhor voltar, quanto os mortos que dormem e aguardam a vinda do Senhor. Nós temos que estar unidos em união em Cristo, para que possamos, quando o Senhor voltar, irmos com Ele morar no céu. Agora nós vamos falar, irmãos, sobre os conselhos finais, muito importantes também. Esses conselhos finais, irmãos, vai te dar uma base bem maravilhosa, bem profunda daquilo que Cristo deseja para a igreja dele. Eu queria ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 23, ou melhor, até o versículo 28, ou melhor, até o versículo 27, desculpa, irmãos. Então, vamos lá. Conselhos finais. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam.
Vivam em paz uns com os outros. No versículo 14 fala: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, versículo 20 diz: não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Vou parar aqui, irmãos, no versículo 24. Aqui nós vimos o seguinte, irmãos: a maneira do nosso dia a dia, como deve ser. Como que devemos nos portar, como que devemos agir, como que devemos fazer para andar na presença de Deus, conservar a pessoa do Espírito Santo, viver em santidade com o Senhor e alcançar a nossa grande vitória. A nossa grande vitória, irmãos, não é apenas vencer um câncer, uma doença ou ser promovido. A nossa grande vitória, irmão, será a vinda do Senhor que irá nos buscar. Então, nós vamos ver aqui a relação dos crentes com a liderança. Ele fala assim, que os crentes devem acatar com apreço os líderes, o trabalho que exercem em meio à comunidade. A liderança é um posto de trabalho e não privilégio, é um servo. Que eu vou colocar de uma forma bem assim, eu não vou falar sobre pastores, eu vou falar sobre liderança. No normal, irmãos, nós somos um corpo. Nós somos o corpo do Senhor. Então, quando a gente fala apenas do pastor, não apenas desprezando, mas como a gente fala só do pastor, a gente está atribuindo ao pastor total responsabilidade um pelo outro. E Paulo não indica dessa forma. Ele fala que a gente tem que acatar com apreço os nossos líderes. Por quê, irmãos? Por causa do trabalho. É trabalhoso liderar a igreja, é trabalhoso liderar um grupo, é trabalhoso liderar um grupo de escola dominical, é trabalhoso, irmãos. É um peso sobre a liderança. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso inimigo, ele está sempre tentando nos fazer parar. Imagina Paulo quando chegou em Tessalônica. O que ele teve que enfrentar? Já tinha sido banido de Filipe. O que ele teve que enfrentar para pregar o evangelho, para os tessalônicos receberem a palavra e viverem a palavra? Então, queridos, é trabalhoso, nós temos que honrar essas pessoas, nós temos que amá-las, nós temos que orar por elas. Nós não podemos, Senhor, abandonar essas pessoas. Por quê, irmãos? Porque nós somos um corpo, existe uma mão, uma perna, nós somos representados na palavra de Deus como corpo. A mão lava, a mão enxuga o suor, sabe? Os olhos veem, indicam os pés por onde vão andar. Nós estamos unidos, nós somos uma família, a igreja é uma família, e nós não podemos perder isso de vista de jeito nenhum. A liderança é um ministério de presidência dada por Deus. Nem todo mundo tem condições de liderar. Uns são líderes, outros são liderados. E tudo isso é dado por Deus. Nós temos que saber que o cabeça é Cristo. Ele é que coordena todas as coisas, sabe? A autoridade do líder precisa ser firme e, ao mesmo tempo, com doçura.
Por quê? Porque o líder ele tem que saber que ele está lidando com uma parte do corpo que também vai morar do céu. Nós somos mordomos. Nada é nosso, tudo é dele. Tudo depende dele, é para ele, por ele, todas as coisas. Então, nós temos que entender esses princípios que são importantes para uma boa convivência na casa do Pai. Outra coisa que nós temos que aprender, isso aí, irmãos, é o dia a dia. Como eu falo dia a dia, como eu estou falando com relação à igreja, eu também estou falando com relação à sua casa, o seu lar. Você também tem que entender que você, às vezes, vai ter que agir com firmeza com o seu filho e também com doçura. É importante. Ele também precisa alcançar Jesus, ele também precisa conhecer Jesus de perto. Então, a relação dos crentes entre si, como que devemos viver entre irmãos? Aí a gente vai falar sobre vários tópicos, eu vou ser bem rápida, porque eu já li o versículo todo, mas nós vamos falar aqui, ó. Os insubmissos devem ser admoestados. Por quê? Porque a gente acredita. Enquanto a vida há esperança, ele precisa conhecer a palavra e precisa estar embaixo da verdade de Deus. Ele precisa ser admoestado para entender a palavra. Os desanimados devem ser consolados. Cabe a nós consolar esses desanimados para que eles sejam alegres, estejam alegres, para que eles comecem a vislumbrar a pessoa do Senhor Jesus. Aqui na igreja, nós não podemos viver uma vida de tristeza e de dor, porque nós temos no nosso coração a esperança da vinda do Senhor. Os fracos devem ser amparados. Querido, nós temos que ter essa convivência. E quando eu falo da igreja, irmãos, eu vou deixar claro, quando você vai no seu trabalho, você também tem que ter esse tipo de postura, esse tipo de convivência. Não pode ser só aqui na igreja, entre os irmãos. Vai ser bom que seja entre os irmãos, mas vai ser melhor ainda que seja além da igreja, né? Todos devem ser tratados com longanimidade. O que quer dizer isso? Irmãos, a gente tem que ter paciência. Calma no cuidado. Nós temos que ter isso. Não se deve pagar o mal com o mal. E nós, às vezes, não sabemos como um irmão entra dentro da casa de Deus. Às vezes ele está atribulado. Às vezes ele traz uma palavra que não é agradável. E a gente não pode tratar da mesma forma, a gente tem que tentar compreender o que está acontecendo, em que circunstância ele chegou. Então, isso é muito importante. Isso quer dizer que a gente está sendo edificado na palavra. Essas práticas são práticas indispensáveis para que possamos alcançar a bênção, que é o dia do Senhor. A prática do bem deve ser exercida na igreja e fora dela. Como eu falei, tem que ser exercida dentro da igreja e fora dela. O que a gente aprende na casa do Pai, a gente passa lá para fora. Aqui é um local de exercício em todo o tempo. E vamos ver agora a relação dos crentes com Deus. Irmãos, o crente deve ter uma alegria além da circunstância. É muito importante isso. E eu vou ter um tempinho para falar com vocês sobre isso. Eu vou ser sucinta, mas vou ter um tempinho para falar com vocês sobre isso. Sabe por quê, irmãos? Eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente vive essa alegria, temos que ter essa alegria além da nossa circunstância, porque nós esperamos algo muito especial, que é a pessoa do Senhor. E eu digo isso, irmãos, porque na nossa vida, às vezes, nós temos muitas perdas. Mas nós não podemos esquecer de que Jesus também chorou. Em meio à tua perda, chora. Em meio à sua dificuldade, pode chorar. Mas não vai viver o tempo todo chorando. Você tem que trazer a lembrança e a memória aquilo que te traz esperança. Então, o que você tem que fazer? Chorei sim, doeu sim, mas agora eu prossigo. Prossigo para o grande alvo, que é aguardar a vinda do Senhor. Então, nós temos que ter isso como base. A alegria é a nossa força. Nós temos que ter isso como base. O crente deve manter um espírito contínuo de oração. O crente não pode se afastar de oração, irmãos. Não precisa orar em voz alta, mas ore em espírito. Não se afaste de Deus em momento algum. O momento de oração é muito importante.
É teu sustento. Ele vai estar com você, te sustentando, te ouvindo. O crente deve dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Não sejamos hipócritas, irmãos. Tem momentos que são momentos difíceis, mas a gente dá graças a Deus porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós, às vezes, não entendemos por que problemas estamos passando, por que está acontecendo certas coisas na nossa vida. Tá? Mas nós damos graça porque nós confiamos na pessoa de Cristo que está a nos conduzir. Então é muito importante que demos graça, não pelo nosso problema, pelo momento que estamos passando, mas por confiar no Senhor a nossa vida. Por isso temos que dar graças ao Senhor em todo o tempo, por confiar nele. O crente não deve apagar a influência do Espírito Santo em sua vida, irmãos. Em Atos 1, 7, nós já falamos sobre a pessoa do Espírito Santo que nós receberíamos. É imprescindível ele. Ele vai nos ensinar todas as coisas. Não o afaste. Não viva uma vida de pecado. Não o afaste. Em nome de Jesus, fica com ele. O crente precisa exercer discernimento de espírito. Irmãos, nós temos que estar vigiando. E essa vigilância vem através de discernimento de espírito, é um dom espiritual. A gente tem que saber em que situação estamos vivendo no momento de hoje. Nós temos que discernir todas as coisas, saber o porquê de todas as coisas. Então estejam atentos, isso faz parte da vigilância. Outra coisa, o crente deve fugir de toda forma de mal. Temos que fugir de toda forma de mal. Nós não podemos estar envolvidos em qualquer coisa que nos afaste a pessoa do Espírito Santo. Então nós temos que fugir da aparência do mal. É um conselho que a palavra de Deus faz. Fuja mesmo, irmão. Isso aí não é ser covarde, não. É ser sábio. Sabe? Então, a relação da liderança da igreja com os crentes, nós vamos falar bem rapidinho sobre isso. O líder espiritual deve orar pelos crentes. Tem que haver reciprocidade. Da mesma forma que nós oramos pelos nossos líderes, os nossos líderes também oram por nós. Outra coisa, o líder espiritual deve pedir oração para os crentes. O nosso líder espiritual é um servo. Tem necessidades, tem dificuldades, tem que estar coberto pelas orações dos nossos irmãos. Isso é igreja, isso é família. Outra coisa que eu vou colocar, o líder deve esforçar-se para que todos os crentes sejam igualmente instruídos. Essa liderança, ela tem que trazer por igual, por isso nosso culto. Quando nós estamos aqui em culto, há um ensinamento a todos, para que todos tenham o mesmo conhecimento. Por isso, escola bíblica online, por isso, escola bíblica dominical que havia. Por isso, essas coisas. Temos que estar com o mesmo nível de conhecimento. Então, vamos lá. Para finalizar, irmãos, nós vamos falar sobre a liderança espiritual deve invocar a bênção do Senhor sobre os crentes. E é o que eu quero terminar aqui. Aqui nós temos as saudações finais que diz: irmãos, orem também por nós, que Paulo pedia em Tessalônica para que eles continuassem orando por eles. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Peço com insistência, em nome do Senhor, que esta carta seja lida para todos, para que todos tenham conhecimento. Aí vem a bênção, irmão, que é onde que eu quero deixar com os irmãos. A bênção, que diz assim, ó: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, que assim seja, que essa graça nunca se afaste de nós, tá? Porque é pela graça que somos salvos. Que Deus possa abençoar os irmãos cada vez mais e que essa palavra nunca se afaste de vocês, que é onde que nós encontramos ensinamentos para continuar prosseguindo e esperando a vinda do nosso Salvador. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos.